tema de nossa aula é ramificações de repositório do Git. Eu sou o professor Evandro Giardini e vamos a mais uma aula da disciplina Gestão Ágil de Projetos. Nesta aula, iremos trabalhar com ramificações, também conhecido como branch. Iremos trabalhar com branches, tanto locais quanto branches em equipes no GitHub. Bem, vamos lá. Página 21. Então, o que são branches? Branch, podemos entender que ele é um ramo, tá? É um ramo dentro de nosso repositório. Os branches, eles são usados tanto localmente quanto lá no GitHub. Os branches, para nós podermos entender, vamos considerar esse desenho aqui, ó. Esse desenho, nós temos o que nele? Temos a representação de uma ramificação em um repositório. Então veja, nesta linha azul, nós temos o que? Nós temos o ramo main. O main é onde nós trabalhamos quando criamos um repositório. Até então, em nosso curso, nós estamos trabalhando sempre no main, tá? No ramo main. O main também é conhecido como master. Tem versões que usam o termo master. O Git, né? O Git, ele anteriormente era conhecido como master. Hoje é conhecido como main, tá? Então, eu tenho aqui o meu main. E o main é aquele ramo que você vai deixar a versão estável do seu software. A versão que foi testada e a versão que está livre de bugs. Porém, quando adicionamos uma nova funcionalidade ou até mesmo corrigimos bugs, para que esse novo código que iremos criar não atrapalhe o main, nós criamos um branch, né, ou uma ramificação, em que esse código novo ou correção de um bug que possa causar um outro bug, ele é feito onde? Ele é feito nessa ramificação. Então, olhando aqui o nosso desenho, temos o que? Os círculos que estão em azul, eles são círculos do main. Os círculos que estão em verde, eles representam o meu branch, em que eu vou adicionar um novo recurso no meu software, tá? Podemos entender que esses círculos, eles são commits, tá? Então veja, aqui no meu main eu dei 3 commits. Aqui no meu branch eu dei 3 commits. No meu main eu também dei commit. Esses commits, eles podem ter sido commits que foram feitos devido a outros branches que foram anexados ao ramo main, tá? Ao final da construção do meu branch, eu terminei os novos recursos do meu sistema. O que eu faço? Eu tenho que anexar, eu tenho que fazer um merge do meu branch no meu main, tá? Então eu faço o que? Eu venho aqui no meu main e no meu main eu faço merge, tá? Quando eu faço merge, quer dizer o seguinte, que eu vou pegar o que foi feito no meu branch e vou passá-lo para o meu main, tá? Mas eu só faço isso, eu só dou merge no main quando as características que eu coloquei no meu branch, elas estão testadas, elas estão livres de erros, tá? Porque se eu colocar um branch que não foi testado aqui em meu main, eu
estou fazendo com que o meu software ele possa ficar instável, tá? É uma característica que não foi testada, então é uma característica que não é confiável, tá? Então eu só coloco no meu main aquele branch que foi testado, tá bom? Então, quando eu falo merge, quer dizer que eu estou mesclando, né? Mesclando um branch para o meu main. Tudo bem? Detalhe importante, eu estou trabalhando aqui no meu branch. Outros branches podem surgir. Quando eu estou em equipe, né, de desenvolvedores, o que ocorre? É comum os desenvolvedores criarem branch, implementar esses branches e depois fazer mesclá-los, né, ao main, fazer merge para poder incluir no main aquilo que estava exclusivamente no branch, tá? E quando um branch não afeta um outro branch, um branch não vê o outro branch, tá? Alguns comandos importantes a respeito dos branches. Existem mais comandos, mas iremos trabalhar com esses daqui. Então veja, se eu digitar apenas git branch e der um enter, ele vai mostrar os branches que estão no meu repositório. Se eu digitar git branch e um nome na frente, ele vai criar um branch com esse nome dentro do meu repositório local. Se eu digitar git checkout, ele faz o que? Ele altera entre branch. E quando eu digitar git merge, branch que recebe o merge, espaço, branch com códigos novos, significa o seguinte, que eu vou mesclar no branch que recebe o merge, os códigos novos do merge branch com código novos. Tudo bem? Então o que seria esse git merge? Esse git merge seria aqui, ó. Então eu fiz as minhas mudanças na minha branch, né, no meu ramo, e aí estando tudo certo, eu digito o comando git checkout main. Então eu volto aqui para o main e aqui no main eu vou dar um git merge main espaço o nome dessa branch aqui, desse branch aqui. Então com isso eu faço o merge do ramo, né, do branch para o main. Tudo bem? Bem, então agora iremos trabalhar com branches. E esses branches eles são branches locais, tá? Nós não iremos criar agora branches no GitHub. Vamos ficar local, tá? Bem, apesar de ser local, nós criaremos um repositório no GitHub e clonaremos para a nossa máquina, tá? Então é importante, nesse momento o aluno ou a aluna deve dar uma pausa no vídeo e verificar se o token está ativo, tá? Então para você verificar se o seu token está ativo, você vai consultar a seção 1.2.1 dessa apostila aqui, que lá é explicado como verificar se o token, né, de segurança está ativo. Outra coisa, nós iremos trabalhar com o sistema operacional Linux, tá? Isso aqui, os exemplos que são dados em Linux, mas vocês podem usar também o Windows, que vai funcionar da mesma maneira. O que vai mudar são os comandos para você criar diretório, alterar diretório, tudo bem? Outra coisa,
neste exemplo aqui, não precisa fazer atividade em dupla. É um único aluno, uma única aluna trabalhando em seu computador. Para usarmos branch pelo Git, faça as atividades. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai criar um repositório lá no GitHub, cujo nome vai ser REPL Branch, e ele vai conter o arquivo readme. Então, aqui eu estou ensinando como você vai criar um repositório e colocar o nome dele, e você vai checar a opção readme file, certo? Então vamos lá. Então eu vou criar aqui o meu repositório. Então eu tenho aqui um repositório, tá? Então eu vou dar um new repositório. O nome do nosso repositório vai ser REPL Branch, tá? Ele vai ser um public, e aqui eu vou checar o add read file. E agora eu vou criar o nosso diretório, nosso repositório. Tudo bem? Então nós estamos com um repositório criado. Agora, o que vamos fazer? Nós vamos abrir um terminal e criar um diretório chamado repositórios. E em seguida, dentro desse repositórios, nós iremos entrar dentro dele, tá? Então aqui estão os comandos. Então eu vou abrir aqui Então, estamos aqui, né? Eu estou dentro desse diretório aqui, tá? Aí vocês vão usar o diretório que vocês quiserem usar. Então, aqui dentro, segundo a apostila, eu vou dar o comando, mkdir repositórios, tá? Cria um repositório. Vou dar o comando cd repositórios. Pronto. Então, nesse momento aqui, eu estou dentro do repositórios, tá bom? Então vamos lá. Agora, em seguida, nós temos que fazer o quê? Nós temos que copiar, temos que clonar para a nossa máquina o repositório que criamos. Então, como a gente faz? Então, aqui foi o repositório que criamos. A gente vai vir aqui em código. Vou copiar o HTTPS. Copiei. Venho aqui o meu repositório está vazio, então eu dou um git clone e o repositório que eu copiei, tá? Então ele clonou, então agora eu estou com o meu repositório e eu vou entrar dentro dele, tá bom? Se eu der um ls aqui, eu tenho apenas o readme. Então eu entrei no repositório, tá? Entrei no repositório. Então nós temos apenas o readme. Note que temos apenas o readme. Tudo bem? Agora eu vou criar um arquivo chamado main1.java. Então nós vamos criar aqui o main1.java. Vamos copiar aqui o arquivo. Vamos fazer um echo, import HTTP dentro do nosso main1.java, tá? E se eu der um cat main1.java,
Se eu der um cat main1.java, eu tenho ali o import HTTP que nós criamos aqui pelo echo, tá bom? main1.java. Note agora, esse arquivo aqui, conforme eu colei, aqui ele veio com espaço, tá? Então o que eu vou fazer? Então eu vou dar um rm main1.java. Tá, eliminei o arquivo, estamos só com os arquivos que nós desejamos. Bem, agora o que vamos fazer? Agora vamos fazer o seguinte: eu vou comitar o meu main, tá? Eu vou comitar o meu main. Eu comito o main porque se eu não comitar o main e criar um branch, aquele arquivo que foi criado no main, mas não foi comitado no main, ele vai para o branch, e quando eu comitar o branch, aquele arquivo vai entrar como um commit do branch, tá? E não é isso que nós desejamos. O que é feito no branch tem que ser comitado dentro dele, tem que ser confirmado dentro dele. Então agora eu vou confirmar o arquivo que eu criei. Pronto, ó, add, né? Agora eu dou um commit aqui, coloco esse nome aqui, ó, commit main 01, tá? Comitamos. Bem, tá tudo certo. E agora vamos trabalhar com o branch, tá? Então, inicialmente, ó, eu vou dar um comando git branch para ver quais são os branches que eu tenho no meu repositório. Então, ó, dou um git branch e ele só apareceu o main, tá? Porque eu só tenho o main. Vamos agora então criar um branch chamado br1, tá? Então, eu criei o branch br1. Se eu digitar git branch, ele vai aparecer, ó, o main e o br1, ó, tá? E temos que agora passar aqui o asterisco para o br1, ou seja, temos que alternar para o br1. Como que eu altero entre branches? Eu uso o comando checkout. Então, ó, git checkout br1. Pronto, ó, eu me alterei para o br1. Se eu der um git branch, ó, o que vai acontecer? Ele vai me indicar qual branch eu estou. Tudo bem? Então, git checkout, git branch, para ver, né, onde nós estamos. Legal. Ah, tá. Agora vamos dar um ls dentro dele, ó. Notem vocês que são os mesmos arquivos que está lá no main, tá? Esse Java também ele veio a mais, tá? Então deve ser aqui, ó, o main 01 e o readme. Esse Java ele apareceu quando eu criei, né, eu dei um touch e o touch ele estava com espaço entre o ponto, então ele gerou esses arquivos aqui. Nós apagamos o main 01 e voltou a apagar o Java, tá? Mas podemos ignorar esse arquivo aqui. Então nós temos aqui o nosso main1. Olha, podemos aqui sem nenhum problema fazer o seguinte, ó, rm java, no meu caso aqui, tá? Só Java. Pronto, apaguei, tá? Na hora, o interessante é o seguinte, na hora que eu voltar lá para o main, esse Java ele vai desaparecer, tá? Então vamos lá.
estamos com esses dois arquivos aqui. Em seguida, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar, tomar cuidado agora para não criar um outro arquivo aqui. Vamos criar um arquivo chamado br1-01, branch1 arquivo 01. Então, toma cuidado aqui. Java, crio o arquivo, vou dar um echo. Pronto, tá? Então tá tudo certo. Criei esse arquivo br1.java, simulando um arquivo Java, e está tudo correto. Então agora, se eu der um ls aqui no br1, temos três arquivos. O main1 que vem lá do main, e o br1 que é do branch br1, tá? Bem, agora vamos comitar o br1. Vamos comitar o br1. Então, simulando que tá tudo certo, criamos o arquivo. Vamos agora comitá-lo, né? Confirmar a nossa modificação, para depois anexar lá no main. Pronto. Então, ó, olha só o que fizemos aqui. Nós criamos um arquivo e apagamos esse Java. No de vocês aí, não vai ter o delete Java, tá? Porque provavelmente vocês não vão criar um arquivo chamado Java e vocês não vão apagá-lo como eu apaguei o meu. Então, de vocês vai aparecer assim, ó, create br101. Tudo bem? Feito isso, agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós temos que fazer um merge lá no main para deixar sincronizado. Então, nós iremos, primeiro, nós vamos nos alternar lá para o main e em seguida fazer o merge, tá? Então, eu vou aqui agora, então git checkout, ó, git checkout main. Então ele, ó, voltou para o main e deu uma mensagem aqui, ó. Essa mensagem aqui nós vamos desconsiderá-la porque nós iremos trabalhar daqui a pouco para resolvê-la, tá? Então eu vou desconsiderá-la. Vou dar um comando ls para ver o que tem aqui. Notem vocês que no meu main, eu estou no main, ó. Eu tenho o Java e o main1 Java, tá? O arquivo br101 Java, ele ainda não está no main. Por quê? Ele está no branch. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um merge. Então, ó, na hora que eu der o merge, eu estou aqui no ramo que vai receber o merge, né? E vou fazer, eu vou mesclar o br1 no main. Pronto. Então olha só o que ele falou, ó. Eu adicionei um arquivo e eu removi um arquivo, tá? Ó, adicionei e removi, certo? Então se eu der um ls agora no main, olha aqui, ele apagou aquele Java e criou aqui o main1 br1-01, tá? Então o nosso main agora ele está de acordo com o br1. Tudo bem?
o BR1 ainda existe, nós não vamos apagá-lo, tá? Se você der um git branch, ó, o BR1 ainda existe, mas nós não iremos apagá-lo, tá? Então, desta maneira aqui, pessoal, nós aprendemos a trabalhar com a criação de branch. Muito fácil, né? Muito tranquilo, tá? Tanto o main quanto o BR1 eles estão sincronizados, tá? Bem, agora para resolver aquele problema que deu na hora que nós fizemos o git checkout, ou se não, se eu digitar o comando aqui, ó, git commit, ó, ele fica falando que o seu ramo está à frente do origin man. Esse origin man aqui é lá do GitHub, tá? Por duas submissões, tá? Então, para resolver isso, nós temos que fazer o que? Nós temos que fazer um push, ou seja, temos que sincronizar o main local com o main lá do GitHub. Então, agora o que eu faço? Ó, vou dar aqui, ó, um push. Vou dar um push. Ele jogou lá ele pediu, ele foi salvar lá no GitHub, mas aí ele pediu o meu usuário, né? E pediu a minha senha. Tá? Então, qual vai ser o meu usuário? Então eu vou copiar aqui o meu usuário aqui. E agora ele vai pedir o meu token, tá? Então a minha senha aqui é o token. Pronto. Então nós salvamos lá no GitHub. Então se eu vier aqui agora, ó, e der um atualizar, ó, tá aqui o BR1 e tá aqui o main.java, tá? Se eu digitar o git commit, olha só, desapareceu aquela mensagem, tá? Então dessa maneira ele foi para lá. Veja, se eu vier aqui, ó, eu salvei somente o ramo main, tá? A ramificação main. Aquela ramificação, ó, aquela não aparece, tá? Se eu digitar aqui, ó, git branch, o BR1 ele tá local, tá? Porque eu mandei subir somente, né? Eu mandei subir lá somente o main, tá? Ó, eu mandei aqui, ó, push origin main, tá? Depois a gente vai ver como é que faz para subir ramificações, tudo bem? Tá, agora a gente vai trabalhar com o uso em equipe, mas isso vai ficar para a próxima aula. Até breve, pessoal.